irá se fechar, assim como que aquela porta que a arca tinha aberto, tinha com uma abertura, um dia o próprio Deus, ele fechou aquela porta e diz que começou a chover e a porta não se abriu mais. E aqueles que não aproveitaram aquela oportunidade, eles pereceram nas águas. Queremos, na verdade, através das águas, falamos na semana passada de Moisés, que o seu nome é, na verdade, também tirado das águas, e esse foi salvo das águas. Amém? Nós queremos a salvação do Senhor, queremos mais ainda dar passos também da obediência, né? O mandamento do Senhor. Quem crer e for batizado será salvo. E é bom que possamos também aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, porque vai vir dia em que as oportunidades, na verdade, irão cessar, não é? Então, colocando a nossa vida em ordem e aproveitando, na verdade, a oportunidade que Deus nos dá, vamos a cada dia viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. E sabe, Ele tem promessas tremendas na sua palavra. E essas palavras diz que todas as bênçãos, todas as promessas, quantas há de Deus, são nele o sim, o amém, para a glória de Deus. Amém? Deus tem promessas na sua palavra que Deus quer cumprir, na verdade, quer que se cumprem na vida daqueles que têm uma aliança com Ele. Amém? Nós cremos e acreditamos que o Senhor irá cumprir a sua palavra, né? Na nossa vida, na nossa família, e para que isso aconteça nós temos que buscar, temos que orar de acordo com a palavra de Deus. Hebreus também fala um pouco sobre isso, necessidade de nós podermos de alguma forma confiar e orar de acordo com aquilo que Deus tem determinado, com aquilo que o Senhor promete na sua palavra, Deus irá cumprir. Nesta tarde eu queria falar de um homem que aparece na galeria dos heróis da fé, mas que deixa-nos um bocadinho com uma pulga atrás da orelha, né? Já ouviram falar de Sansão? Vamos abrir em Juízes, capítulo 15. Juízes, capítulo 15. Amém? É estranho, né? Para nós, temos alguma dificuldade em aceitar que este homem, na verdade, com defeitos. Aliás, nós vamos ver na palavra de Deus, com tantos defeitos, possa vir a integrar esta tão importante galeria de homens santos, heróis da fé, que nós encontramos lá em Hebreus, no capítulo 11. Mas é verdade, irmãos, que Deus quer, na verdade, que nós possamos lembrar da sua graça e da sua misericórdia. Apesar de nós, por vezes, falharmos gravemente, Deus está disposto a nos usar, Deus está disposto a nos dar novas oportunidades, a fazer novos recomeços na nossa vida. E eu acredito, irmãos, que o Senhor está dando oportunidades a todos nós que estamos aqui nesta tarde e também aqueles que estão vendo depois esta gravação, desta ministração, em qualquer altura, em qualquer semana, não interessa, daqui 2, 3 anos, não interessa, elas estão lá. Mas eu acredito que a palavra do Senhor não irá voltar nesta tarde vazia. Acredito que Deus tem colocado esta palavra no meu coração, porque Deus quer-te dar uma oportunidade de experimentares algo da misericórdia e da graça de Deus sobre a tua vida. Amém? Não desperdices. Amém? Como estávamos ouvindo há pouco também, um despertar da palavra do Senhor através do dom da profecia. Não desperdicemos as oportunidades que Deus nos está a dar. Amém? Então, no capítulo 15, vamos ler alguns versículos, não vamos ler todo o capítulo, mas verso 14 em diante, vamos ler então a palavra do Senhor. E vindo ele a Laí, os filisteus lhe saíram ao encontro e jubilaram, porém, o Espírito do Senhor possantamente se apoderou dele e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E
achou uma queixada fresca de um jumento e estendeu a sua mão e tomou e tornou-a e feriu com ela, com essa queixada, 1000 homens, 1000 filisteus. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento em um montão, 2 montões, com uma queixada de jumento feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramat-Lai. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu agora, pois, de sede, e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Lai, e saiu dela água, e bebeu, Sansão bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, o qual está em Lai até ao dia de hoje. Até aqui a palavra do Senhor. Nosso bom Deus, nosso bom Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, nesta tarde, e queremos, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa despertar as nossas vidas. Nós declaramos nesta tarde que somos a boa terra e que a Tua palavra é a boa semente, Senhor, que irá produzir em nós, Senhor, meu Deus, fruto agradável, irá despertar as nossas vidas, irá afirmar as nossas vidas, irá nos desafiar, Senhor, também para agir, Senhor, para que aqueles que estão à nossa volta possam experimentar a Tua graça e a Tua misericórdia. Amém. Irmãos, é muito estranho, na verdade, muitas vezes, como eu estava falando há pouco, nós entendermos como este homem com tantos defeitos, ele, na verdade, ele está incluído então nesta galeria dos santos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, mas verdadeiramente Deus faz como quer, usa quem somos nós. Amém? Deus trabalha de várias maneiras, por pessoas improváveis. Irmãos, Deus é um especialista em usar coisas desprezíveis deste mundo para confundir os sábios e os poderosos. Amém? É verdade que muitas vezes ao nosso redor vemos alguma indiferença, algum escárnio, algumas pessoas, infelizmente, na verdade, orgulhosamente, ou soberbamente, muitas vezes olham para os cristãos, olham para aqueles que têm um compromisso com a palavra de Deus como alguém inferior, como alguém, na verdade, que é um pouco cabeça um bocadinho desmiolada, que é um fraco do cérebro ou das ideias. Mas, irmãos, Deus quer usar na vida dessa pessoa, ainda que possa ter essa impressão e esse pensamento errado e depreciativo a teu respeito. Amém? Não deis ouvidos a essas vozes, simplesmente procura olhar para aquilo que Deus diz sobre a tua vida. Amém? Porque Deus, Ele tem um plano para cada um de nós. Amém? Irmãos, a verdade é que nós temos uma tendência, de alguma forma, para ficarmos, às vezes, diante de uma palavra aqui, um gozo ali, uma boca, né? Ficarmos um bocadinho oprimidos e dizer: olha, não vale a pena mais falar de Jesus, é melhor que ninguém saiba que eu sou crente, é melhor que ninguém saiba que eu sou cristão, e vou fazendo a minha vidinha, vou trabalhando, vou ganhando o meu pão, e vou seguindo a minha vida, e um dia vou chegar ao céu. Mas sabe, nós não devemos chegar ao céu com as mãos vazias, nós devemos chegar ao céu, amém, com as mãos cheias, na verdade, no sentido que não vamos levar nada deste mundo, amém? É verdade, tudo fica aqui, mas aquilo que nós fazemos para a obra do Senhor, Deus acrescentará na nossa conta no céu, amém? O Senhor diz que devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, amém? Às vezes há coisas e situações que podem muitas vezes nos oprimir, mas Deus quer usar a cada um de nós. Amém? Deus quer que nós possamos, na verdade, despertar e não nos acomodarmos com as circunstâncias e que nós possamos ser usados para a glória do Senhor. Eu desafio a cada um que aqui está, amém? Durante esta semana, possa orar, Senhor Deus, o que é que eu posso fazer nesta semana que
possa glorificar o teu nome e fazer crescer o teu reino. Amém? Irmãos, que cada um de nós possa pedir ao Senhor direção, porque eu acredito que o Senhor quer usar a cada um que aqui está. Ainda que tenhamos falhado no passado, ainda que tenhamos alguma situação na nossa vida, mas eu quero dizer que Deus é um Deus que de novas oportunidades. A mais Ele te diz, na verdade, como diz lá, em Isaías 43, versículo 18, não vos lembreis das coisas passadas. Amém? O Senhor disse que nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor diz, na verdade, nem considereis as coisas antigas, eis que farei uma coisa nova, agora é, e sairá à luz, porventura não sabereis, eis que porei o caminho no deserto, rios no ermo. O Senhor tem algo novo para a tua vida neste novo ano 2023. Amém? Nós queremos avançar, estamos no meio do mês, estamos no mês de janeiro e não queremos andar a marcar passo. O Senhor disse para Moisés, diz ao povo para que marche, diz ao povo para que avance. E eu nesta tarde, na verdade, um mini Moisés, amém, digo-vos a cada um de vocês que não estejam a marcar passo, mas que cada um de nós possa andar com o Senhor, cada um de nós possa fazer a obra do Senhor, cada um de nós possa fazer aquilo que vir à mão para fazer, para a honra e glória do Senhor, com as forças que o Senhor nos deu. Amém? O que é que tu tens na tua mão? Amém? Usa para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós sabemos, na verdade, que Sansão, começa o texto, na verdade, falando que os filisteus vieram para levar Sansão, que tinha sido aprisionado, tinha sido preso pelos seus próprios irmãos judeus, podemos dizer assim, os de Judá. Vieram e amarraram Sansão e diz que ele estava amarrado com cordas, né? Com cordas novas, cordas feitas, na verdade, por cordas vegetais, podemos dizer assim, sei lá, sisal, juta, outro tipo de situação, cordas novas, uma corda nova, não era uma corda velha, né? Uma corda velha vai e rompe-se com facilidade, porque tem os teus anos, o sol está requeimada, mas é uma corda, na verdade, vegetal, né? Mas uma corda nova, uma corda fresca, uma corda forte. E ele estava completamente amarrado. Amém? No versículo 13 diz fortemente, te amarramos e te entregamos na sua mão. Sansão estava amarrado, estava mais seguro do que nunca, podemos dizer assim. Amém? E naquele momento, a palavra do Senhor mostra-nos, dá-nos a entender que se eles conseguiram prender, os homens de Judá conseguiram prender, amarrar Sansão, que ele simplesmente tinha a força naquele momento de um homem normal. Amém? De um homem normal. Sansão sem Deus era um homem vulgar. Sansão sem Deus na sua vida, sem cumprir o propósito de Deus na sua vida, era um simples homem. Amém? Ele foi o que foi, porque o Senhor veio sobre a sua vida. E eu quero dizer, irmãos, sem o Senhor nada somos. Sem o Senhor as nossas forças são limitadas, mas com o Senhor nós seremos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe, amém, Deus é um Deus de misericórdia, amém. Se nós vemos o versículo 14, diz exatamente, então o Senhor, amém, e vindo eles, os filisteus saíram ao seu encontro, os judeus iam entregar, na verdade, Sansão aos filisteus, porém o Espírito do Senhor, e eu quero que tu possas notar este porém, porque o Senhor tem um porém para a tua vida. Amém. Se há situações em que foste traído, entre aspas, amém, sentes amarrado, Deus tem um porém para a tua vida. Deus quer te dar força, uma força sobrenatural. Não é para lutar contra os homens, não é para lutar contra as pessoas, como neste Antigo Testamento nós vemos estas lutas. Porque Paulo vem dizer, ontem estivemos estudando com os jovens, não é, na verdade, que a nossa luta não é contra os homens, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Amém? Então diz que no versículo 14, que o Espírito do Senhor possessantemente, amém, se apossou dele e as cordas que tinha nos seus braços se tornaram como fios de linho que estão queimados e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Amém?
aleluia, sabe, o Senhor quer nos auxiliar. Não há situação alguma em que nós não possamos clamar a Deus pela sua misericórdia e que Ele não possa nos trazer libertação de qualquer situação. Amém? É verdade que para alguns Ele é só o Senhor dos aflitos. Às vezes vemos aqui também Sansão em momentos em que ele andou, e vemos o livro dos Juízes como um livro de altos e baixos, né? Um livro que fala de pessoas que andaram na vida de comunhão com Deus, com momentos altos e momentos baixos, momentos altos e momentos baixos. Mas sabe, é a misericórdia de Deus, mesmo quando estamos em momentos menos bons, momentos mais fracos da nossa vida espiritual, é a graça que nos sustenta. Amém? Paulo viu do Senhor, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando estamos fracos, quando clamamos a Ele, Ele vem e nos socorre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Somos nós melhores do que Deus, mas não, Deus, não podes agir na vida desse homem, porque ele é um grande pecador. Não podes agir na vida desse crente, porque ele já falhou tantas vezes. O Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Mas vamos aproveitar as oportunidades de Deus. Meus irmãos, Deus age mesmo quando nós falhamos. Vamos aproveitar as oportunidades de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus está te dando oportunidade neste dia. Deus está dando oportunidade nesta semana. Aproveita a oportunidade de Deus para ficar firme, para te manteres na rocha. Não te deixes afundar, não te deixes iludir pelas coisas bonitas deste mundo, porque na verdade o que o mundo tem para dar leva-te a afundar, construir uma vida sobre a areia. Firma a tua vida sobre a rocha. Firma a tua vida sobre a palavra do Senhor. Firma a tua vida sobre o Senhor, pondo em prática a cada dia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor nos liberta de todas as correntes. O Senhor nos liberta de todas as ataduras. O Senhor nos liberta, amém, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E eu acredito que muitos que aqui estão, alguns que estão neste lugar, já experimentaram a libertação do Senhor. Amém? Já experimentaram a libertação do Senhor. Na verdade, alguns de nós estivemos ligados ao ocultismo, que na verdade estivemos amarrados por amarras espirituais, maldições, feitiços, situações hereditárias, familiares, muitas vezes por vícios, até muitas vezes por pensamentos, por maus pensamentos, né? Mas eu quero dizer que o Senhor quer romper com esses maus pensamentos. Amém? E Ele pode, porque Ele veio para libertar os cativos. Amém? Aleluia. Sansão estava cativo, mas o Senhor, pela sua misericórdia, veio e lhe deu força. O Senhor se apossou dele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos pensar um bocadinho mais sobre Sansão. Sansão, ele quando nasceu, na verdade, ele foi separado para ser nazireu, um homem consagrado para Deus, um homem que, na verdade, devia de viver de acordo com os princípios do Senhor, na palavra do Senhor, uma vida separada, na verdade, da imoralidade, uma vida separada do álcool. Ele não devia de beber bebida alcoólica, amém? Ele devia ter uma vida consagrada para o Senhor, viver uma vida na dependência do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, amém? E a sua força extraordinária, ela era, na verdade, uma força que tinha origem, não nele próprio, mas na força do Senhor, no Espírito do Senhor, que estava, na verdade, na sua vida. Todos nós conhecemos a história. Sansão caiu, primeiramente, voltando ao capítulo anterior, o capítulo 14, diz a determinada altura que ele escolheu um jugo desigual, né? Ele escolheu uma mulher para ser sua mulher, uma mulher de outro povo, uma mulher que não conhecia a Deus, uma mulher que tinha outros ídolos, tinha outros deuses, né? Não seguia o Senhor. E o pai chamou-lhe a atenção, inclusive, né? Olhando para o versículo 3, o pai diz, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem em todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Irmãos, parece que atualmente, né, infelizmente,
algumas pessoas que até vêm na igreja, estão na igreja, parece que os princípios bíblicos já não têm aplicação para os dias de hoje, né? Irmãos, parece que já não têm valor, mas irmãos, não devemos ignorar os avisos do Senhor. Amém? Falamos há pouco tempo, quando o Senhor diz, não farás isto e aquilo, nunca é para nosso mal, mas sempre que o Senhor nos previne de alguma coisa, para nós não fazermos, é sempre para nosso bem, porque o Senhor nos ama. Nós como pais, nós como mães que aqui estamos, quando nós dizemos aos nossos filhos, não faças isto ou faz aquilo, não queremos o mal deles, não queremos, na verdade, que eles sejam tristes ou infelizes, simplesmente estamos preocupados com o seu bem-estar, estamos preocupados com a sua segurança, queremos o melhor para os nossos filhos. Da mesma forma o Senhor. Amém? Irmãos, a verdade é esta. Irmãos, diz que Sansão procurou, na verdade, aquilo que lhe agradou aos seus olhos, ignorando a palavra do Senhor. Amém? E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quer queiramos, quer não. A amizade do mundo leva muitas vezes que sejam criados laços espirituais. Laços espirituais. Lá o apóstolo veja o seguinte, irmãos, ele diz aqui, a palavra do Senhor, que Sansão, na verdade, ele foi, seguiu os seus próprios, na verdade, o seu próprio coração, aquilo que lhe agradava, na verdade, os seus olhos. O apóstolo São João diz que a amizade do mundo, né, é inimizade contra Deus. Né? Temos de ter cuidado, irmãos, porque o mundo segue na verdade, tem outros interesses. O mundo segue noutro caminho, irmãos, mas o Senhor nos chamou para vivermos uma vida abençoada, uma vida com abundância, uma vida próspera. Diz a palavra do Senhor que, a determinada altura, aquela mulher com que ele se casou, dos filisteus, o pai dela acabou por dar a outro homem. Né? E foi essa fúria, na verdade, que essa traição, que Sansão, ele ficou furioso com essa situação, por causa dessa situação que ele foi e destruiu, na verdade, todas as plantações dos filisteus, queimou as suas vinhas, queimou as suas searas, queimou os seus olivais, e eles ficaram tão, na verdade, furiosos com Sansão por todo esse estrago, que, na verdade, procuraram traí-lo, procuraram, na verdade, prendê-lo, procuraram da melhor forma. E como eles fizeram, irmãos? Como é que eles fizeram? Diz que eles procuraram do seu próprio povo, Judá, e eles foram lá e aprisionaram Sansão. Veja, quando Sansão foi preso pelos seus irmãos de Judá, irmãos, diz que ele simplesmente ficou preso. Sabe porquê? Porque ele perdeu a sua força espiritual. Quando ele voltou as costas ao Senhor, quando ele procurou uma mulher do mundo, uma mulher que não servia a Deus, uma mulher que tinha outros ídolos, tinha outros deuses. Irmãos, e sabemos que isto foi uma porta, porque logo a seguir a coisa ainda é pior, porque ele depois vai procurar uma prostituta chamada Dalila. Amém? Vai de mal a pior. Pois o Senhor é o Deus das misericórdias. Possamos aproveitar, na verdade, as oportunidades da graça e da misericórdia quando Deus dá a nossa vida, vem a nós e nos dá essas oportunidades. Possamos aproveitar. Amém? Irmãos, Deus não nos chamou para andar nos altos e baixos. O Senhor nos chama para que possamos andar firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Mas sabe, eu tenho uma palavra nesta tarde para ti. Amém? Se há alguma situação em que caíste na tua vida, Deus tem poder para te restaurar. Amém? Deus tem poder para quebrar esses laços. Sansão foi preso. Vemos que, na verdade, ele estava aprisionado com aquelas cordas novas. E, na verdade, ele não se conseguia desprender. Mas quando a misericórdia do Senhor veio sobre a sua vida, quando o Espírito do Senhor veio sobre a sua vida, ele experimentou, na verdade, a libertação do Senhor. E eu quero dizer uma coisa nesta tarde. Há pessoas que estão procurando libertação para algumas situações da sua vida nos lugares errados. O único que pode libertar é o Senhor Jesus.
Amém? Jesus pode libertar completamente, amém? De qualquer situação de opressão espiritual, qualquer situação, na verdade, de opressão, na verdade, na mente, no coração. O Senhor quer trazer vida, o Senhor quer libertar a mente, na verdade, o Senhor quer trazer uma palavra, o Senhor quer trazer sobre a tua vida o perdão. Amém? Para dar paz. As pessoas não conseguem dormir porque a sua mente está sempre ali. A sua mente está sempre ali acusando. Amém? Sabe, o diabo nos acusa, mas quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele vem e limpa e purifica. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Voltando ao texto do capítulo 15, então, diz o versículo 15 também, então achou uma queixada fresca de um jumento. Sansão, na verdade, pegou naquela queixada, daquela queixada do jumento, né? Estendeu a sua mão e tomou-a e feriu a ele com ela 1000 homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramatlei, que significa a altura de uma queixada. Amém? Irmãos, o Senhor trouxe através de um instrumento improvável. Amém? O Senhor, na verdade, uma queixada, o que é uma queixada? O maxilar de um burro ou de uma burra, né? De um jumento. Isso é uma arma. Mas sabe, às vezes Deus coloca situações na nossa vida que nós nem percebemos quando é o Senhor a operar. Amém? Irmãos, aquilo que parece nada, aquilo que parece insignificante, quando Deus está abençoando e quando Deus nos chama para fazermos alguma coisa para Ele, o pouco de Deus se torna muito. O fraco do homem se torna forte quando o Senhor vem sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando a palavra do Senhor, quero concluir pensando no verso 18. Depois diz que ele foi, como tivesse grande sede, aquele homem que tinha, na verdade, morto cerca de 1000 filisteus, e como se tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede e cairei na mão destes incircuncisos. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em lei, e saiu dela água e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que clamou o seu nome em Coré, ou seja, a fonte do que clama, o qual está em lei até o dia de hoje. Aquele homem que venceu, na verdade, destruiu 1000 inimigos. Amém? Mas vemos uma atitude de alguma arrogância. Porque ele, primeiramente, ele simplesmente diz, né? Ele gabou-se, diz no versículo 16, com uma queixada de jumento, montando 2 montões. Ele estava, né, inchado. Né? Eu fiz, esquecendo-se que se não for o Senhor. Né? O que ele fez não foi ele, irmãos, foi o Senhor. Como nós temos esta tendência a esquecer aquilo que Deus faz na nossa vida e pensar, ou através de nós, e pensarmos que somos nós os heróis. Né? E quando ele pensava assim, eu fiz, sabe, veio sobre ele uma sede tremenda que ele não aguentava. Diz que ele desfalecia. Né? Aquele homem, na verdade, aquele fanfarrão, podemos dizer assim, que matou 1000 filisteus, diz que agora estava a morrer à sede. Então ele tinha acabado com os filisteus, que é que não foi buscar água? Né? Onde é que estavam os seus inimigos? Se eles tinham sido destruídos. Irmãos, grande confusão ia naquela cabeça. Sabe porquê? Irmãos, precisamos consagrar completamente a nossa vida ao Senhor. E enquanto nós não consagramos a nossa vida ao Senhor, avançamos e recuamos. Deus não nos chama para andar assim. Deus não nos chama para andar 2 passos para a frente e 3 para trás. Deus chama para avançar, Deus chama-nos para marchar, Deus chama-nos para que, na verdade, possamos fazer a sua obra e o cumprimento da sua palavra, na verdade, através de nós como cooperadores de Deus.
Mas enquanto nós não consagrarmos completamente a nossa vida ao Senhor, veja, quando Ele toma outra atitude, verso 18, tudo muda. Ele continua com sede, mas eu acredito, irmãos, que agora, quando ele fala, na verdade, ao Senhor, ele tem mais humildade, clamando pelo Senhor. Eu acredito que com aquela voz, a meio de uma garganta seca, um pouco rouca, ele começa a orar e clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Veja, há bocadinho eu fiz, foi um montão, foi aqui de um montão, 2 montões. Agora ele diz, o Senhor deste a salvação. Tu deste a salvação. Irmãos, temos que reconhecer que é o Senhor na nossa vida. Temos que reconhecer que se não for o Senhor, nada somos. Sabe, se é o Senhor, vamos ficar secos. Se nós armarmos, na verdade, em grandes na nossa força, eu sou, eu fiz, acolou, irmãos, espiritualmente estamos mortos. Eu estava já ao ponto de morrer. Mas quando ele clama, quando ele caiu em si de alguma forma e clamou ao Senhor, pediu socorro ao Senhor, pela mão do teu servo, tu, não fui eu, agora é tu deste. Foi o Senhor quem deu. Lembra-te. Amém? É o Senhor que nos dá a vitória. É o Senhor que nos dá a vitória. Amém? Deste-nos esta salvação. Claro que ele estava em agonia. Morreria eu, pois agora, de sede e cairei nas mãos dos circuncisos. Então diz que o Senhor, na verdade, lhe respondeu. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Laí e saiu dela água e bebeu, e o seu espírito se reviveu, pelo que se chama o seu nome, a fonte do que clama. Sabe? Quando nós clamamos ao Senhor, amém? Quando nós clamamos, quando nós estamos passando por alguma situação, seja lá ela qual for, irmãos, no mundo tereis aflições, disse o Senhor, mas também temos, o Senhor disse, pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, clama a mim e eu vou responder, eu vou falar, eu vou anunciar, eu vou dizer coisas grandes, eu sou um Deus grande e tenho coisas grandes para ti. Grandes para ti. Então o Senhor fendeu a caverna e ele saciou a sua sede. Amém? E diz que o Espírito tornou e reviveu. Irmãos, nós precisamos beber desta água. O Senhor Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E se nós bebermos da água que o Senhor tem para nós, foi o Senhor que lhe deu aquela água. Amém? Essa água traz um reavivamento. Essa água aviva a nossa vida, a vida à nossa alma, traz refrigério. Nesta tarde, eu queria deixar algumas considerações. Deus é o Deus das misericórdias. Deus é o Deus da graça. O Senhor diz que os seus dons, né? Os dons de Deus são sem arrependimento. É verdade. E porque os dons de Deus são sem arrependimento, Ele, pela sua graça e pela sua misericórdia, pode nos usar como usou Sansão, ainda com estes altos e baixos. Mas ele acabou mal. Sabem a história dele? Sabe como é que ele acabou? No meio daquelas pedras todas, acabou cego, porque não aproveitou as oportunidades de Deus para começar uma nova vida. Sai de uma para se pôr noutra. Logo a seguir nós vamos ver o encontro dele com aquela mulher prostituta, Dalila, e também todas as peripécias. Eu só quero dizer uma coisa, irmãos, vamos aproveitar as oportunidades de Deus. Deus pode ser misericordioso e Deus pode te usar na sua misericórdia. Lembras-me, olha, houve um momento que Deus não tinha mais ninguém para usar, usou uma burra para falar. Deus usa. Eu acredito que todos que estamos aqui, irmãos, nós somos muito valiosos para Deus.
E Deus está dando-nos a oportunidade que nós todos possamos ser usados como instrumentos de grande valor, ainda que possamos ter falhado, ainda que Deus possa ter, e louvo a Deus por isso, começado uma restauração na nossa vida. Deus está dando oportunidades, vamos aproveitar essas oportunidades, não vamos desperdiçá-las. O Espírito Santo se apossou, né? O Espírito Santo quer encher a nossa vida também. O Senhor quer nos encher com o seu Santo Espírito. Amém. O Senhor quer usar cada um que aqui está na força do seu Espírito. Amém. E não interessa dizer, olha, não consigo, não tenho nada, este desafio está diante de mim, não consigo. É verdade. Ele podia dizer, Senhor, mas agora encheste-me, o que é que eu vou fazer agora? Não tenho arma nenhuma. Mas sabe aquilo que ele na verdade, nós podemos dizer, não vês nada. Mas quando nós temos o Espírito Santo sobre a nossa vida, Deus abre os nossos olhos espirituais. Ele viu, amém, uma queixada de um jumento, e usou e teve uma grande vitória. Às vezes não vês nada à tua volta, mas deixa que o Espírito Santo encha a tua vida. Deus vai mostrar aquilo que até hoje não faz sentido para ti. Deus vai te mostrar, Deus vai te usar, Deus vai usar aquilo pouco que tu tens na sua mão, porque o pouco com Deus é muito. A vitória de Sansão foi a vitória do Senhor. As nossas vitórias pessoais são as vitórias do Senhor. A vitória da igreja não é a vitória do pastor, não é a tua, mas é a nossa vitória como igreja unida a Cristo. É a vitória da noiva. Amém? Aleluia! Nós somos as mãos, os pés do Senhor aqui nesta terra. Cristo é a cabeça, Ele quer usar a sua igreja. Amém? Para levar as boas novas aos que estão lá fora, estão aprisionados. Há pessoas que estão presas. Há pessoas que não têm força para se libertar dessas cadeias. São cadeias de pecado, são vícios que estão, na verdade, oprimindo a sua vida. Amém? Só o poder do Espírito Santo vindo sobre essa vida, só a palavra de Deus que é Espírito e vida, entrando nessa vida, amém? Pode trazer libertação, só Jesus. E nós somos instrumentos de Deus. Nós somos obreiros e obreiras de Deus. Nós somos homens e mulheres, servos, que estamos na última hora, na 10ª hora, a última hora antes de Cristo vir. Antes de Cristo vir buscar a igreja. Amém. E durante esse período em que Jesus Cristo vem nos livra da ira futura, Ele vem buscar a sua igreja, mas diz que durante pelo menos 7 anos na terra vai ser um caos. O anticristo terá, na verdade, uma forte perseguição a todo aquilo que se diz Deus. A todos aqueles que não aproveitaram a oportunidade e não subiram no arrebatamento, e irão ficar, irão sofrer, irão pagar com a sua própria vida. Mas eu quero dizer nesta tarde, não brinquemos com Deus, aproveitemos as oportunidades de Deus. Deus quer te usar, Deus quer te usar, na verdade, para que tu possas ser firme, constante, sempre na obra do Senhor. Ele pode usar uma vez e nós já ficamos contentes. Falei, vem uma pessoa à igreja, mas há alguns que já, sabe, às vezes, infelizmente, conheço algumas situações, pessoas que foram usadas, pessoas que trouxeram outros a Cristo, mas que hoje estão caídos. Sansão trouxe vitória, na verdade, livramento, podemos dizer assim, ao seu povo, na verdade, mas logo mais, ele também volta a cair, ele volta ao pecado. Não, meus irmãos, não vamos voltar ao pecado, não vamos voltar, como diz lá, a porca lavada, voltar à lama, não vamos voltar à lama. Paulo diz aos Gálatas, é uma palavra que me chama a atenção,
E é importante que nós possamos meditar nesta palavra. Gálatas 5, verso 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Fiquem firmes no Senhor. Não voltem atrás. Não voltem ao pecado. Mas permanecem no Senhor. Permanecem diante do Senhor. Aleluia. Buscando o Senhor. Buscando a fonte. Não só nova e fresca Ele tem para as nossas vidas. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Amém. Vamos orar. Aleluia. Amém. Diz o verso 14. Porém, o Espírito do Senhor possessantemente se apoderou dele. Amém? No verso 19 diz que ele bebeu daquela fonte. Eu creio que aquela fonte simboliza exatamente a fonte de água viva, a fonte da presença do Senhor, que refrigera a nossa alma. Amém? Porque só o Senhor, aleluia, é aquele que pode saciar a nossa sede interior. Amém? Muitas vezes ficamos confusos, muitas vezes nem nos apercebemos da vitória que Deus nos dá, porque o inimigo volta-nos, na verdade, a cegar. Mas eu acredito, irmãos, que o Senhor quer que nós possamos permanecer libertos, firmes, constantes, fazendo a obra do Senhor, como instrumentos de Deus nesta hora última, que Deus está dando a oportunidade desta terra para fazermos, na verdade, aleluia, com que muitos possam sair das trevas, das amarras de Satanás, para a sua maravilhosa luz e experimentar uma nova vida. Oremos ao Senhor. Consagremos as nossas vidas. Amém? Se tens andado a cochear, se tens andado uma vida inconstante na presença do Senhor, se tens sido tipo um Sansão, na verdade com estes altos e baixos, pede ao Senhor nesta tarde ajuda. Pede ao Senhor nesta tarde que te possa ajudar. Amém? Porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Amém? Deus colocou este homem, na verdade, para que nesta galeria, para que nós possamos meditar um pouco sobre a oportunidade que Deus lhe deu. A oportunidade que Deus lhe deu. Falhou, mas Deus deu-lhe uma oportunidade. Eu acredito que Deus está dando oportunidades àqueles que estão aqui nesta tarde, àqueles que me ouvem nesta tarde, mas não percas a oportunidade. Não percas a oportunidade, porque Ele tem vida e vida com abundância. Deus não nos chamou para sobrevivermos. Deus não nos chamou para vivermos amarrados. Deus não nos chamou para vivermos escravizados. Deus chamou-nos para a liberdade que Ele tem para cada um de nós. Sansão brincou, Sansão, na verdade, não levou as coisas a sério, andou de cadeia em cadeia, de prisão em prisão, na verdade, de corrente em correntes, mas, sabe, olha para o Senhor. Vamos ficar por aqui. Vamos ficar assim, olha, o Senhor me usou, o Senhor me encheu, e eu vou agora fazer a obra do Senhor. Eu vou fazer a obra do Senhor. Amém. Vamos, irmãos, aproveitar a oportunidade e não vamos olhar para trás, não vamos olhar para o mundo, vamos olhar para aquilo que o Senhor tem para nós. Ele tem um avultado, um grandíssimo galardão. Lemos já há bocadinho que o Senhor tem um grandíssimo galardão, tem uma recompensa para os fiéis, tem uma recompensa para aqueles que lhe servem, mesmo em situações, num clima, num ambiente hostil, mas o Senhor tem galardão para dar a cada um de nós. Eu percebo que não estamos vivendo numa terra muito favorável ao Evangelho, mas eu acredito que o Senhor, amém, quer nos capacitar com uma unção nova e fresca, para mostrarmos a diferença entre aquele que serve a Deus e não serve, para levarmos as boas novas, para trazer liberdade aos cativos de Satanás, que estão à nossa volta. Não tem que ir para a bruxa, não tem que ir para o curandeiro, mas tem que vir para Jesus, porque Ele é o único que dá verdadeira liberdade à vida, às almas, àqueles que estão oprimidos à nossa volta. E há tantas pessoas nesta terra oprimidas, mas o Senhor quer dar vitória, e Deus quer te usar, meu irmão, e Deus quer te usar, minha irmã.